Quando eu falo de Superman de 2025, eu não tô falando só de mais um filme de herói. Eu tô falando de um filme que chegou num momento em que a palavra esperança virou ao mesmo tempo uma coisa necessária e uma coisa meio suspeita. Porque a gente vive numa era em que tudo quer te vender conforto, inclusive o conforto de acreditar em alguma coisa. E aí, o Superman volta justamente com essa promessa no peito. O James Gunn claramente entendeu que, depois de anos de descer no cinema com um peso mais sério, sombrio, grandioso, existia uma fome cultural por um herói que não parecesse um castigo, e sim um herói que fosse um respiro. E é curioso como isso casa com uma leitura bem contemporânea. Não é só o Superman voltou e a ideia de esperança voltando. E isso é quase um evento, porque se tem uma coisa que muita gente sente hoje é cansaço. E um cansaço real, que não é só físico, e sim mental, emocional, social. E é aí que entra, espero que eu fale o nome certo, Byung-Chul Han. Esse cara aí com o nome na tela, que fala muito dessa sociedade do desempenho, dessa vida virando tarefa, meta, produtividade, auto-otimização. E a gente tentando ser uma versão melhor de si mesmo o tempo todo até não aguentar mais. A esperança nesse cenário vira uma coisa delicada. Ou ela é uma força que realmente abre o futuro, ou ela vira só mais uma ferramenta para te manter funcionando. E é aqui que o Superman do James Gunn fica interessante, porque ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Dentro do filme, pelo que ele se propõe a ser, a esperança parece algo racional. Não como uma frase pronta e não aquele papo de acredita em você e tudo vai dar certo, que é justamente o tipo de positividade que o Han critica. A positividade que apaga conflito e vira anestesia. O Superman do Gunn tenta existir como alguém que se liga ao outro. O herói como imigrante, como alguém que não pertence 100% a lugar nenhum. Como alguém que escolhe todos os dias se colocar do lado das pessoas, mesmo quando isso dá trabalho pra caralho. E essa escolha é importante, porque ela reintroduz uma coisa que a gente tenta expulsar na nossa época. A negatividade no sentido bom. Limite, fricção, dúvida, falha, dilema. Esperança de verdade não é uma luz de LED que fica ligada o tempo todo. Esperança é aquela coisa que continua mesmo quando tem motivos para desistir. Só que ao mesmo tempo, do lado de fora do filme. Olha o ecossistema dele, olha como a esperança também vira uma engrenagem. A campanha inteira do filme foi empacotada com esse vocabulário emocional. Isso não é teoria da conspiração, é marketing mesmo. A marca escolheu um slogan simples, Look Up, como se fosse um chamado quase espiritual para você levantar a cabeça e voltar a acreditar. E aí a gente entra numa lógica muito rã. A gente não é controlado só por proibição e medo, a gente é conduzido por sedução, por afeto, por incentivo, por promessa. Você não é obrigado a se engajar. Você se engaja porque quer sentir aquilo. Você vai ao cinema já querendo ser tocado, já querendo se comover, já querendo aquela sensação de, nossa, eu precisava disso. É aí que a esperança pode virar commodity afetiva. Um produto emocional altamente desejável, pronto para ser consumido, compartilhado, replicado, transformado em trend, em vídeo, em frase bonita no feed. E eu acho que Superman 2025 é um laboratório perfeito dessa tensão. Ele tenta resgatar uma esperança que não seja cínica, e isso hoje é quase subversivo. Mas ele também é o pontapé de um novo ciclo industrial da DC e ele precisa funcionar como reativação da marca. O próprio posicionamento do filme como início de uma fase nova do DC reforça isso. E o sucesso de bilheteria, o discurso ao redor dele alimenta um ciclo. Viu? Esperança vende. Aí você percebe a pergunta que fica batendo no fundo do filme, também na gente. Essa esperança está abrindo alguma coisa nova ou só está preenchendo um vazio do jeito mais desconfortável possível? Porque existe uma diferença enorme entre esperança e bem-estar. Existe uma diferença enorme entre um filme que te inspira e um filme que te motiva do jeito coach, sabe? E o Han tem uma implicância muito forte com esse mundo onde tudo precisa ser positivo, transparente, rápido, fácil de consumir. Porque quando tudo é positivo, o mundo perde profundidade, perde sombra, e sem sombra a luz não significa nada. Então, pra mim, a força do Superman do James Gunn depende de uma coisa. Ele precisa ter coragem de manter atrito, de manter alteridade, sabe? De manter opacidade, de não transformar o S num adesivo bonito que serve para qualquer produto, qualquer teaser, qualquer próxima estreia. Porque quando a esperança desloga, ela perde tudo. Quando ela perde tudo, ela simplesmente perde a vida dela. Então, essa tanta gente respondeu bem ao filme. Porque a sinceridade, o, entre aspas, brega, o coração aberto, o herói que realmente acredita em fazer o bem, hoje parece quase impossível. E aí, quando aparece, parte diferente na gente. Só que a sinceridade no mercado é um ouro raro. Ela vira estratégia também. Isso não anula o sentimento do público, claro. Isso deixa tudo mais ambivalente, mais moderno. No fim, não acho que a questão seja decidir se o Superman do James Gunn é verdadeiro ou manipulador. E sim que é um espelho perfeito do nosso tempo. A esperança como potência transformadora e a esperança como produto disputando o mesmo espaço numa tela de cinema. E talvez o filme só continue relevante
ser lembrado que dá peso para a esperança. Não é só voar alto, e sim aceitar que existe a queda, que existe um conflito, a dúvida, e mesmo assim escolher o outro, escolher o mundo, escolher o humano. Então, eu te pergunto de verdade, quando você saiu do filme, você sentiu esperança como uma coisa que te moveu ou uma coisa que te confortou? E eu não quero que esse filme pareça de forma nenhuma uma crítica completamente pesada e horrível ao James Gunn, e sim é só uma análise contemporânea que eu estudei, que eu li um artigo que inclusive está na descrição se você tiver interesse, e me interessou trazer esse assunto para o vídeo, que eu achei incrível a forma que a pessoa que escreveu fez esse estudo, então eu senti que eu precisava transmitir isso para as outras pessoas. Assim, o Superman de James Gunn é um filme que eu já assisti mais de 3 vezes, então eu amo ele de paixão, e ver essas interpretações, esses estudos em cima do filme só me fazem gostar mais dele. Então, é isso, deixa sua opinião nos comentários e a gente se vê depois.